Mas aí a gente não tá falando de um produto Maracuja. orgânico. Ah, Por isso que eu falei, a safra dos entendi. orgânicos. Então, mas assim, na feira, assim, enfim, a Hum, única coisa que eu vejo que é numa época específica é só a mexerica. porque não é uma feira de orgânico, é uma feira de alimentos. Não, é uma feira de alimentos, mas mesmo essa de alimentos, a única coisa que eu vejo que não tá o ano inteiro é só a mexerica. O resto eu A vejo o ano inteiro. mexerica. Não sei por quê. Não sei por que também. Porque o Nessa único que feira eu eu. não sei te dar Não é resposta. O nem que feira, eu acontece vejo nessa tudo, feira? assim. Eu vejo que acho que depois do meio do ano, acho que setembro, agosto Aí vem a ali, começo a mexerica. ver mexerica na feira. Agora, o Não lembro começo de do cabeça ano. qual que é a safra da mexerica. Eu sei que é O essa época começo aí. do ano, assim, eu não vejo, não tem feira, não tem mercado. É muito louco isso. É muito louco. E é o certo, né? Na É o verdade, que nem você certo. falou, né? É. Tipo, os alimentos orgânicos, eles têm a sua data ali, o seu É. período específico E a pra. Ayurveda fala, a gente vai para esse caminho, mas a Ayurveda fala em determinado momento, eu vou passar por isso, mas que cada alimento tem suas características, né? Esse é quase o final, então não vai fazer muito sentido eu falar isso agora, mas assim, tem alimentos que é isso, né? Assim, eles têm uma propriedade mais picante, tem outros que têm uma propriedade mais vital, tem outros que têm uma propriedade mais de baixar a sua energia, cada alimento vai ter ali sua característica. Mas, basicamente, a Ayurveda também crê que fala de 5 grandes elementos. Vamos começar por aí a quebrar um pouco o que ela é, né? Porque como Aham. ela faz ali seus diagnósticos, né? Ela fala que existem 5 grandes elementos e que em tudo que a gente consome, existe um pouco desses 5 grandes elementos, né? Que é a água, então, que ali a gente está falando dos líquidos, e não só a bebida, mas assim, dos líquidos que tem nos alimentos. O fogo, que a gente está falando do calor, ou dos alimentos que são mais picantes, mais, que tem aquele sabor mais preeminente. A terra, então a gente está falando de tudo que dá estrutura, tudo que dá solidez, as coisas mais maçudas, pastosas. Tipo, mandioca, Por essas exemplo, coisas, né? então a gente está falando das raízes, dos tubérculos. Sim. A gente está falando do ar, então a gente está falando de tudo, os alimentos que são muito leves. Então, por exemplo, quando você vê um cracker, é aquela coisa folhosa, né? Que você morde e faz. Então, é Uhum. o ar e o espaço, que é representado pelo éter. Mas quando eu falar éter, presume é espaço. E a gente consegue perceber isso, todos esses elementos no nosso corpo. Então, quando, por exemplo, você está com muitos gases, você está com excesso de ar. E aí você precisa dar para o seu organismo o oposto disso. Entende? Então, Uhum. quando você está, por exemplo, com excesso de umidade, então sua pele está muito oleosa, é, você está suando muito, você precisa dar o oposto disso para o seu corpo. Entende? Então, quando você está com excesso de ar, o que, que você dá de água, o que, que você dá para o seu corpo? Ar. Você imagina uma Uhum. toalha úmida, você pôs no varal, ela está encharcada. Se começa a bater vento, 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 ela vai secar. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Se você está com excesso de água, você vai dar ar. E aí você consegue, a gente ter uma lista ali de alimentos, uma compreensão desses alimentos para entender como esses alimentos têm um pouco de cada composição e como montar essa dieta para esse paciente. É confuso. Eu sei que é confuso, Não, porque deu pra entender, deu para assim, entender? pô, pra caramba, suave, É, tranquilo. Lu, te perguntar, qual alimento, assim, assim, você que já tá dentro, já sabe já mais ou menos mais que a gente, qual que é o alimento, assim, mais prejudicial, assim, o que mais prejudica o ser humano, assim, que Os mais, ultraprocessados. no O que caso, são os isso. ultraprocessados? Então, ó, quando a gente vai para a indústria, a gente tem os alimentos in natura. O que é o in natura? Independente se você vai numa feira de orgânico ou não, uma mexerica é uma mexerica. Qual que é o ingrediente da mexerica? Mexerica. Se você vai comprar uma batata, batata, cenoura, cenoura. Então, assim, aqueles ingredientes que eles são por si só o ingrediente. Então, quando você compra um alimento in natura, esse é o melhor alimento para você comer. E qual a melhor forma de você consumir ele? De preferência orgânico, se for possível, se for viável para você, fresco. Então não adianta você comprar uma cenoura e largar ela 15 dias na geladeira, ela já não vai estar mais tão boa para você. Tadinha. É largada, ela caída na gaveta do fundo, atrás do bacon, não adianta. É, um alimento limpo e de preferência um alimento feito em casa. Por que feito em casa? Só porque você sabe como ele foi feito. Então, assim, esse tipo de alimento é o melhor alimento para você. E preferencialmente vegetal. Esse é o melhor alimento para você. Qual que é o alimento que você deve consumir com parcimônia ali? O alimento minimamente processado.
Então, aquele alimento que ele só passou pela indústria para ele ser cortado ou para ele ser polido, mas ele não teve um grande impacto. Então, não foi colocado nele um corante, um conservante, ou aqueles nomes que é impossível você entender quando você lê o rótulo, cheio de números Sim. e de hífens. Esse cheio de X e K, Y, esses são os alimentos que você deve fugir. Então, os minimamente processados seria o quê? Um arroz, ele foi para a indústria para ser polido. Um grão, muitas vezes, foi para a indústria para ser cortado. Então, tá tudo bem, entende? O que é um alimento ultraprocessado? É aquele alimento que ele nasceu na indústria, ele não tem nada de natural dentro dele, e ele vem num pacotinho cheio desses corantes, conservantes e todos os nomes que você não sabe pronunciar. Um biscoito. Eu sei que é gostoso, eu sei que é. Sim. Mas assim, a verdade é um biscoito. Um iogurte cheio de ingredientes aromatizantes que não tem nada de morango lá dentro, apesar de ter o morango deste tamanho na embalagem. Enfim, salgadinhos. A Ayurveda brinca que existem alimentos que não existem. Então eu brinco que tem coisa que eu não como porque ela não existe. Então o que é o alimento que não existe? É aquele que foi criado na indústria. Por exemplo, um creme de leite. Ele não existe. Ele é um apanhado de coisas que foi colocado ali, misturado e foi envasado. O bacon seria também? O bacon, ele tem uma origem animal. Então, ele não foi totalmente criado na indústria. O problema é que todas os embutidos, aí eu vou pôr o bacon aí, porque ele passa por um processo parecido com os Ai, meu embutidos. bacon. Não, mas é sua escolha. Gente. Eu não panfleto nada, eu sou a vegana que, pode comer o que você quiser. O problema do bacon é que ele passa por um processo parecido com o de todos os embutidos, que aí seria o que? Os embutidos salame, mortadela, presunto, peixe peru. Toda essa linha passa por um Sim. processo meio parecido. Eles têm uma propensão cancerígena muito grande. Eu tava escolhendo a palavra ali propensão, né? Porque não é uma certeza. Você pode comer bacon sua vida inteira e morrer de outra coisa. Nunca ter nada disso. Mas você já tem uma predisposição genética. E hoje a gente entende que mais importante do que a genética é a epigenética. O que é epigenética? É o que você faz com essa tendência genética baseado nas escolhas que você faz de vida. Então, assim, o que você escolhe? Você tem uma tendência genética, mas o que você faz com ela? Através das escolhas que você faz de comer, do ambiente que você mora, como você digere suas emoções, de como você digere seus pensamentos, de quanto de fumaça você inala, porque você escolheu morar numa cidade X ou Y. Então, todo esse apanhado de coisas, não só a genética, te levam a uma propensão a determinadas coisas. Uhum. Então, os embutidos, se você olhar na tabela de saúde, não é minha tabela nem da Ayurveda, é do Ministério da Saúde, ela tá no mesmo patamar da fumaça de caminhão. Caraca. Todos os embutidos estão. Não é minha palavra. Uhum.